Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês um código em Python, né, que eu fiz aqui na ideia do PyCharm, sobre algumas considerações que eu queremos ver em relação às ações da Vale no período de novembro de 2024 a fevereiro de 2025. Eu já quero de antemão deixar um agradecimento ao canal Boson Treinamentos. Foi ao ver um vídeo dele e do canal, né, e aprender bastante com o vídeo, fazer o passo a passo ali do código junto com o rapaz do canal, que eu acabei reformulando um pouco o código, pegando uma ou outra coisa diferente, adicionando uma coisinha a mais e fazendo esse aqui que eu quero deixar como portfólio. Então, fica um enorme agradecimento ao canal Boss Treinamentos e a indicação para quem está nesse tipo de estudo, né, dar uma conferida ali no canal. Então, primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte. Fui no site Infomoney e peguei 100 dias, né, baixei um CSV em relação às ações da Vale no período de 100 dias, que cobre de novembro de 2024 a fevereiro de 2025. Então tá aqui esse read CSV para pegar e ler esse CSV aqui no Python. Feito isso, foi criado um resumo desse CSV, onde queremos apenas a coluna de data e fechamento, né? Podemos ver aqui o ponto copy para pegar esse CSV e fazer uma cópia, considerando apenas as duas colunas. Feito isso, a próxima coisa importante a ressaltar é um replace, né? Na coluna de fechamento, vamos trocar o que é vírgula por ponto e já transformar num tipo de dado float. Ok, seguindo, exportamos esse novo CSV que a gente gerou, o resumo, né? Que só tem a coluna de data e fechamento, com o fechamento já em float. Então isso aí foi exportado, né, também CSV. Ok. Queremos o preço médio das ações no período. Para isso, ó, pegamos a coluna de fechamento e aplicamos o método .min. Né? Com isso, temos o preço médio das ações nesse período. Agora queremos o preço máximo, mínimo e qual é a data desses preços, desses valores máximo e mínimo, né? Então vamos começar pelo mínimo. Pegamos aqui a coluna de fechamento e ao invés de usar o ponto min de média, usamos o min de mínimo, M-I-N, né? Ok, com isso temos o valor mínimo do período. Porém, a gente quer a data. Então, com isso a gente usa o método lock, né? O ponto lock aqui, ó, na coluna de fechamento, com o seu índice mínimo e pegando em relação, né, à sua coluna data. Eu acho sempre muito mais fácil pensar nesse tipo de código de trás para frente. Então, o que nós queremos? A data. O que nós queremos da data? O índice mínimo. Esse índice mínimo está aonde? Na coluna de fechamento. Então, é como se fosse procure, localiza na coluna de fechamento o índice mínimo e me dê a data. Né? É mais fácil no mental assim, entender lendo de trás para frente. Queremos a data do valor mínimo que está na coluna de fechamento. Né? Aí a gente consegue isso. Como eu falei, usamos ali o lock. Agora, ó, a gente vai seguir com isso fazendo o max. É a mesma coisa, só trocar o MN por MAX, né? Então, com isso conseguimos o max. Ok, temos aqui então o preço mínimo e máximo e os seus dias. E aí criando uma pequena problemática aqui, né? Para a gente criar um cenário de análise. Então, supondo que compramos 1000 ações no quinto dia e vendêssemos essas ações no 75º dia, teríamos lucro, prejuízo e de quanto? Então, só para entender, o CSV, quando ele é baixado, a primeira linha é o cabeçalho. Né? Então, vamos considerar que tem 101 linhas. Né? A primeira linha é o cabeçalho e outras 100 linhas depois. A linha mais recente, a linha número 1, digamos assim, seria a data mais próxima do período atual. Né? Então seria a última data a ser analisada pelo CSV. E a última linha seria a primeira data a ser avaliada. Então, sempre quanto maior o número de linhas, mais antiga é a data. Então, se a gente tem ali 101 linhas ali, né, a gente vai querer o quinto dia vai ser a linha 97. Então, aqui teremos, né, vamos pegar no nosso vale resumo e atribuir a variável data compra, na linha 97 vai ser a data de compra, e na coluna de data e na coluna de fechamento vai ser, também na linha 97, o preço da compra. E a gente vai criar também o preço de venda na linha 27, né, para preço de venda e data de venda. Ok. E aqui a gente vai ter, então, um valor do investimento e o valor do retorno. O valor de investimento é o número de ações vezes o preço de compra. E o retorno é o número de ações vezes o preço de venda. Ok, e o retorno final, para saber se teve lucro ou prejuízo, é o valor do retorno menos o valor do investimento. Ok, então aqui a gente começa a cair numa situação de if, numa condição, se eu tive lucro ou prejuízo, né? Então aqui está o nosso if, né? Ó, lucro se retorno final, que é essa variável que é de um menos o outro, for maior que zero.
Se não, é prejuízo. E a gente deixa isso em números absolutos, né, para não ter nada negativo, com o valor. Para terminar, assim como no vídeo da Boston Treinamentos, aqui também foi criado um gráfico disso aí, né? Então, a gente usou a biblioteca aqui, foi usado o Pandas, né, para isso tudo. E aqui a gente vai usar o Matplotlib. E para fazer esse gráfico de linha, né, em relação a essas ações. Então, coloquei uma figura ali de 11 por 6, uma figura grande e tal, escolhi a cor laranja, tudo mais. E depois de feito isso, né, coloquei o grid, a legenda, eu também salvarei essa figura na minha máquina, né? Então, para mostrar esse gráfico, obviamente o plt.show. Eu vou rodar este código aqui e vamos ver isso aqui acontecendo, né? Podemos ver aqui, ó, vamos olhar primeiro as informações. Temos aqui o preço médio foi de R$ 56,85, né? Esse foi o menor preço, né? Esse foi o maior preço, lá em novembro de 24, e tivemos um prejuízo de R$ 8.000. Vamos ver se o gráfico consegue demonstrar esse prejuízo, né? Então, aqui está, ó, e dá para perceber bem, né? Você vê que esse gráfico foi até o dia 22 de janeiro de 25, começando dia 8/10. Eu falei novembro, ó, ele começou em outubro, né? Que são 100 dias, mas são considerados dias úteis, né? Então o período fica longo. Então, no dia 8/10 de 24 até 22/1 de 25, se eu tivesse comprado 1.000 ações da Vale e vendido, né, nesse 75º dia desses 100 dias de análise, eu teria tido um prejuízo de R$ 8.000. Está aqui o gráfico demonstrando isso. Obrigado, um abraço.